Estamos realizando neste instante mais uma entrevista no Bate-Papo Americano. Mais uma vez, um grande americano de história desde o pai dele, Dr. Walter Nunes da Silva, que foi vice-presidente jurídico do América em várias gestões, irmão do Dr. Walter Nunes Júnior, ele que, além de ter uma grande folha de serviços prestados ao América, também foi atleta do América, foi goleiro do futsal do América. E a gente começa perguntando ao Dr. Valmir Nunes, como você passou a torcer pelo América? Primeiramente, bom dia, Zé Jorge. É um caso inusitado. Sempre nos finais de semana, meu pai ia ao campo de futebol. Então, num domingo, eu com 6 anos de idade, meu pai me levou para assistir um jogo no Juvenal Lamartine. Ao entrar no estádio, eu percebi aquela camisa vermelha linda, porque naquele tempo os torcedores não usavam camisa de time para ir torcer pelos seus clubes no estádio. Quando eu entrei, percebi aquela camisa linda, vermelha, e me virei para o meu pai e disse: ó, papai, eu gostei dessa camisa, meu time é esse aqui vermelho. Aí, prontamente, meu pai me disse: esse também é o meu clube. Isso aí é o América. Então, a partir desse momento, eu comecei a torcer pelo América, porque a camisa naquele tempo era linda, a camisa do América, a camisa vermelha, chamava a atenção. Não existia propaganda, existia só o distintivo, naquela época o escudo chamava distintivo do clube e o número branco. Então era muito bonito, aquilo me chamou minha atenção, e a partir daquele momento eu me tornei americano. Doutor Valmir, no futebol de salão, como foi que o doutor Valmir Nunes ingressou no futsal? Zé, primeiramente, eu participei de 2 clubes aqui em Natal, levado pelo meu tio, Raimundo Barata, me convidou quando eu tinha 17 anos para formar um clube aqui, adulto futebol salão, que foi a FURNE. Foi aí que eu comecei a aparecer no futebol salão, sendo convocado para a seleção do Rio Grande do Norte, que muitas vezes eu participei. Depois da FURNE, eu me encaminhei, o mesmo grupo se encaminhou para o Banderne. E o Banderne também nós conseguimos vários títulos. Foi aí que surgiu o convite, muito tempo mais tarde, para jogar no América, por Arthurzinho. E aí eu fiquei até encerrar a minha carreira como jogador de futebol salão. Nesse meio termo, eu participei de várias seleções no Rio Grande do Norte, fui várias vezes campeão do Nordeste, jogando como goleiro titular. Fui vice-campeão universitário brasileiro, que naquela época só vinha a nata do futebol de salão participar desse campeonato, como goleiro titular dessa seleção do Rio Grande do Norte. Então, no esporte amador, no futebol de salão, eu tenho uma vivência muito grande, porque eu viajei muito, conheço vários atletas aqui a nível nacional, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que foi Jackson na minha época, que joguei contra ele, joguei contra Murruga, que também era um grande jogador, Douglas. Então a minha passagem no futebol salão foi, para o futebol salão do Rio Grande do Norte, foi muito efetivo, porque no Museu do Esporte aqui em Natal, você encontra foto, e eu guardei essas lembranças em recorte de jornal e em medalhas que eu tenho em casa, coleciono até hoje. Eu vi o jogo Rio Grande do Norte e Ceará lá no ginásio da ABB, quando o Rio Grande do Norte eliminou o Ceará e foi fazer a final contra Minas Gerais no Palácio dos Esportes. O time era Valmir, tinha Agamenon, era um Juca, era um timaço. Marquinho, Gileno, Gilson. O meu irmão não jogou na época porque uma semana, Valmari, que era pivô, não jogou porque uma semana antes torceu o tornozelo, botou o pé no gesso.
Mas a gente tinha uma equipe que a gente só não conseguiu ser campeão naquela época porque a seleção de Minas era a seleção brasileira, que tinha Paulo Bonfim, Jackson, só tinha nada do futebol salão. Mesmo tendo eliminado o Ceará no jogo anterior, 3-2, uma partida emocionante, que o Ceará tinha Mauro, Gera, Glaucio, também era a base da seleção, que era o Sumove com o Minas Tênis Clube de Minas Gerais, que era a base da seleção mineira, que era a base da seleção brasileira na época. Exatamente. Agora, sua vida sai do salão e vem para ser dirigente do América. Me lembro que há alguns anos atrás você comandou as divisões de base do América e revelou alguns nomes para o time americano na sua gestão. E há pouco você também era diretor da divisão de base, inclusive saneando algumas dívidas, arranjando apoio e tocando o barco. E o América andou com você, tanto na vez anterior quanto agora. Pretende retornar na gestão Alexandro Ferreira de Melo Padangue? Se for convidado, Zé Jorge, eu vou dar a minha colaboração, porque eu sou americano, desse vibrador, sou americano de sair daqui do meu trabalho, da minha casa, para ir assistir treino coletivo em Goianinha. Quando sou chamado para exercer qualquer cargo no América, eu não deixo de dar a minha colaboração. Agora, eu acho que com essa minha última passagem no América, eu deixei algumas coisas importantes. Primeiro, um relatório que quem for pegar o barco vai saber como é que deve tocar esse barco. Afastei alguns empresários que viviam dentro do nosso clube, acenando para jogadores e fazendo aqueles contratos obscuros. Nesse ano eu consegui profissionalizar 4 jogadores que eu acho que, bem trabalhados, esses jogadores vão ser futuramente titulares do América, e o América vai ter condições de negociar, conseguir uma boa recompensa financeira. Jogadores sem ser jogadores de empresários. Então, deixei um relatório, saneei o departamento amador do América, que quando peguei estava endividado. Agora, isso vai depender como Alex Padangue, que é meu presidente, de antemão digo que voto nele, for conduzir as divisões de base do América. Muito bem. O América, ele é evidente que há uma chapa de consenso, mas sempre tem oposição no América. Sempre teve. Só nos últimos anos é que não teve, mas existiu há muito tempo atrás a turma do muro. Mas Padangue deve ser o presidente. Agora eu pergunto. O doutor Valmir Nunes, a gente conversando, acho que ontem, ele falava sobre a possível volta do futsal, com garotos, voltando às antigas, quando o atleta levava o tênis e o clube só dava calção e a camisa. Esse projeto, você vai tocar mesmo? Eu pretendo conversar com o Arthurzinho, porque falar futebol de salão aqui do Rio Grande do Norte
e do América, você tem que falar em Arthurzinho, que é o grande baluarte que sustentou o futebol de salão do América sozinho, com o dinheiro do seu bolso por muito tempo. Se o velho Arthur, vou dizer, topar entrar nessa comigo, e dependendo do presidente, eu estou disposto a levar à frente esse projeto. Porque, inclusive, eu que tenho duas crianças que jogaram os germes, eu gostaria de trabalhar com essas crianças que eu vi que tem talento, com a idade até 15, 16 anos, para que voltasse o que era antes no futebol de salão. Você pegava o garoto, preparava o garoto, para depois colocar o garoto para jogar na competição adulta no futebol. E eu acho que está faltando isso aqui. A gente tem que voltar para as categorias menores para poder formar o grande atleta nas divisões maiores, que é o campeonato de adulto de futebol. E eu tenho alguns professores de educação física, amigos meus que foram jogadores de futebol de salão, que têm interesse realmente de a gente formar essa base, para o garoto ter o amor da camisa do clube, desde a base, para se tornar um jogador de futebol de salão, mais tarde um jogador de profissional, como a gente faz no futebol, no futebol de campo. Eu quero fazer isso aí no futebol amador, no futebol de salão. Doutor Valmir, filho do doutor Walter Nunes da Silva, que foi um dos maiores americanos que eu conheci. Foi vice-presidente jurídico em várias gestões e elogiado por todos os presidentes. Quem quiser saber mais, é só conversar com o doutor José Santos, porque ele disse que nunca teve problema nas gestões dele com jogadores, porque o doutor Walter Nunes amarrava, bem amarrado, o contrato do jogador. É isso? Isso. Então, eu queria que você falasse sobre seu pai. Quanto ele foi importante para você hoje ser um baluarte do América? Meu pai, para a gente descrever aqui, falar, teria muita coisa. Ele se resume em relação a ele ser americano, numa frase que ele falava lá em casa. Ele sempre dizia que o América era a segunda casa dele. E com isso, fez com que a gente começasse a gostar e amasse o América. Eu tenho outros irmãos, são americanos, eu acho que mais ferrenho do que eu, mas eles não vão a campo de futebol, mas quando o América empata, perde, eles ligam para mim e perguntam o que foi que aconteceu. E às vezes com imagens distorcidas das coisas que acontecem dentro do clube. Zé Jorge, quando meu pai era vivo, ele sempre me convidava para ir às datas importantes do América. Sempre quis me fazer conselheiro e eu nunca quis. Eu não quis, entendeu? E quando papai faleceu, a primeira coisa que eu fiz foi a primeira reunião do conselho me apresentar e pedir para ser conselheiro do clube. Isso em 2000. De lá para cá, eu tenho uma rotina. Eu fazia o que papai fazia em vida, de sempre comparecer à sede social para conversar com os funcionários, do mais humilde aos mais graduados funcionários do clube, participar de ir a treinamento, não só coletivo, até a treinamento físico. Então eu tenho minha rotina, eu direciono os meus afazeres profissionais para fazer a mesma coisa. Sabe por que eu faço isso, Zé? Porque toda vez que eu faço isso, eu me lembro do meu pai.
como ele gostaria de estar aqui e fizesse isso, sabe? De estar, era como eu tivesse vendo meu pai junto comigo, indo para os treinamentos do clube. E aqueles amigos de meu pai antigo, como Zé Rocha, Jussier, eu os tenho, entendeu? Como aqueles amigos ferrenhos do meu pai, que eu hoje prezo, certo? Tenho um contato direto com o Zé Rocha, gosto da presença dele, porque eu me vejo como se eu estivesse junto do meu pai, aquilo que ele gostaria de estar fazendo, sabe? Nós somos um papai sempre daquele jeito durão, eu sou um cara também durão, do mesmo jeito. Mas eu vou dizer aqui um negócio a você, nunca disse a ninguém. Eu nunca disse a meu pai que eu o amava. E disse quando ele estava no caixão. Entendeu? Disse para ele isso aí: papai, eu sempre lhe amei, mas nunca tive coragem de dizer isso ao senhor. Então, tem algumas datas lá no América, como a chamamento da bandeira, o dia da bandeira, meu pai estava de 5h30 da manhã lá, e eu faço questão de estar, porque aquilo eu relembro. Eu, às vezes, choro sozinho, que era uma coisa que ele gostava de fazer. E eu faço isso, o amor a papai, sentir a presença dele, e com isso me tornou meu amor muito maior pelo América. Por isso que às vezes eu faço coisas que eu às vezes saio da minha condição normal de pensamento, porque eu acho que aquilo ali era que meu pai gostaria de fazer, e eu estou fazendo por ele. Foi que Júnior falou uma vez: pô, Valmir, você é a presença de papai lá dentro do América, porque eu não tenho tempo. E você está lá vivendo o dia a dia. E eu vou fazer meu filho ser da mesma maneira. Os dois menores meus são desse jeito. São americanos, querem participar da vida do clube. Sabe? Isso pelo amor ao clube, que a gente tem que passar de geração a geração. E eu tenho dois que, se Deus quiser, vão fazer mais ou igual o que eu faço hoje. Última pergunta. O América se prepara para lançar a pedra fundamental do seu estádio Arena do Dragão. Você acredita que nós vamos ter esse estádio até o centenário do América? Lógico que eu acredito, Zé. Eu já disse que a minha família, nós, eu e meus irmãos, nós vamos ter um camarote da família lá para homenagear papai. O camarote chama Walter Nunes da Silva, com foto, entendeu? Com placa, porque vai ser a maior lembrança que nós vamos ter e ver a presença do meu pai nisso. Então eu acredito, vou ajudar a construir, entendeu? E eu acho que todos os americanos devem se engajar nesse grande projeto arrojado que é a construção da Arena do Dragão. E digo mais, que deveria ser homenageada essa Arena do Dragão como o nome do Dr. José Rocha, que é um dos grandes baluartes e quem está à frente desse grande projeto. E que o americano deve ter orgulho, o orgulho de trabalhar a partir de hoje, entendeu? Para que a gente tenha o estádio mais bonito do norte e nordeste do país. Muito bem. Suas colocações finais, doutor Valmir Nunes, para o nosso site, Eternamente Mecão, que é um site que só divulga notícias do América. Zé, depois desse jogo que não foi bom como resultado, esse time do Mato Grosso, mas
torcedor americano tem que sonhar, torcer, esperar que os jogadores que foram contratados botem o coração no bico da chuteira e que a gente consiga reverter esse quadro difícil que hoje nós nos encontramos na classificação do campeonato da Série C. Mas você sabe que esperança é a última que morre. E que o América reaja e a gente consiga subir para a Série B. Agora, se não conseguir, é paciência. No próximo ano temos que trabalhar na frente para conseguir ser campeão do estado e quem saiba, entendeu? Que a gente consiga o nosso objetivo maior, é que retornar para um lugar que o América nunca deveria ter saído, que é a Série B. Nessa oportunidade, eu quero, que você está me dando, Zé, de que o torcedor americano me conheça, entendeu? Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que o próximo ano seja melhor para o nosso clube, porque nesse final conseguimos organizar e vamos ver se saindo organizado a gente consiga os nossos objetivos. Muito obrigado.